Olá, amigo prevencionista, espero que você esteja bem. Vamos iniciar a nossa aula sobre adicional de insalubridade por radiações não ionizantes. Essa aula que faz parte do curso Avaliação e Controle das Vibrações e das Radiações Não Ionizantes. Nessa aula, pessoal, nós vamos estudar o anexo 7 da NR15. Já está aqui na tela, vocês podem ver um anexo bem curtinho, né? Para a gente estudar, são apenas 3 itens. Vamos começar então, pessoal? Então, anexo 7 NR15 fala sobre as radiações não ionizantes, né? O primeiro item diz: para os efeitos desta norma, são radiações não ionizantes, as microondas, as ultravioleta e laser. Pessoal, então aqui ela define quais são as radiações não ionizantes que podem, né, dar direito ao adicional de insalubridade para o trabalhador. Pessoal, é muito vago, é muito simples, né, esse item, né, mas aqui ele coloca quais são as radiações não ionizantes consideradas pela norma. Então, ela vai definir as categorias de radiações não ionizantes, né, e reconhecer essa categoria. É claro que existem outras radiações, né, mas a gente vai considerar somente essas 3, tá bom? Para poder caracterizar o adicional de salubridade. Vale a pena ressaltar que as radiações não ionizantes, elas não possuem capacidade, energia suficiente, né, para remover elétrons do átomo, né, para causar uma ionização. Mas elas podem gerar efeitos térmicos e biológicos no trabalhador, podem causar danos nos trabalhadores. Bom, onde são encontradas essas radiações? As microondas, por exemplo, elas podem ser encontradas em telecomunicações, né, nesse segmento. As ultravioleta, elas podem ser encontradas nas atividades dos soldadores, em algumas lâmpadas usadas no meio industrial, a gente pode ter radiação, esse tipo de radiação também. E a solar, né? A solar, nós já até falamos sobre isso em uma outra aula aqui. A solar, ela não entra nesse anexo, né? Existe, inclusive, uma ordem jurisprudencial falando sobre isso. Então, pessoal, as radiações naturais não são consideradas aqui nesse anexo, que seriam as radiações artificiais, apesar de não ter claro isso aqui, né? E nós temos também o laser, que pode ser utilizado para corte de materiais ou em processos ou em outros processos industriais. Bom, veja que nós não temos limites de tolerância, pessoal. Então, apesar de existir limite de tolerância para essas radiações na CGH, a gente não tem esse tipo de critério aqui. Então, a avaliação feita não é quantitativa, é uma avaliação qualitativa. Então, a norma vai indicar que a gente tem que fazer a caracterização avaliando a presença dessa radiação no local de trabalho e a falta de proteção adequada para o trabalhador. E isso vai ser demonstrado através de um laudo técnico, né, feito ali por um profissional habilitado na área de segurança do trabalho. Inclusive, complementando, né, a última aula, quando nós falamos da insalubridade por vibrações, e lá eu mencionei sobre o laudo de insalubridade. Eu não comentei sobre o profissional que elabora. Então, o profissional para elaborar laudo de insalubridade é o profissional habilitado. Então, tem que ser o engenheiro de segurança ou o médico do trabalho, ok? Então, assim, embora o anexo 7 não defina limites quantitativos para essa exposição, é possível fazer de forma qualitativa, né? Mas também é possível observar os limites da CGH. Então, a norma não traz limite, você não pode enquadrar pelo limite da CGH, mas considerar uma avaliação quantitativa para demonstrar, por exemplo, que a proteção ela está adequada, né, uma proteção colocada na fonte, por exemplo, de radiação, isso pode ser válido para uma assistência técnica, por exemplo. Ou se o perito fizer uma avaliação quantitativa, ele pode demonstrar de uma forma mais técnica que aquela radiação não ionizante está acima do limite de tolerância. Mas não é necessário isso, pessoal, porque nós não temos o limite estabelecido e nem a citação na NR15 de que a gente pode utilizar
um outro limite que não esteja aqui, tá bom? Então, vai fazer avaliação quantitativa, vai poder enquadrar por isso? Não. Por exemplo, o perito fez uma avaliação quantitativa durante a diligência. Se a radiação não ionizante estiver acima do limite de tolerância, mas a proteção é adequada, não tem como se enquadrar, caracterizar essa atividade como insalubre, porque a proteção ela é suficiente, né? Então é interessante você entender isso, pessoal, que pode-se fazer uma avaliação quantitativa, mas você não pode considerar só essa quantificação, né, para realizar um enquadramento, uma caracterização, ok? A norma coloca no item 2 que as operações ou atividades que expõem os trabalhadores às radiações não ionizantes, sem a proteção adequada, serão consideradas insalubres, em decorrência de laudo de inspeção realizada no local de trabalho. Então, quando ela fala de laudo de inspeção realizada no local de trabalho, é uma avaliação qualitativa, né? E a norma está dizendo, se houver exposição do trabalhador à radiação não ionizante, não tem limite. Se houver exposição do trabalhador, tem exposição, próximo, sem a proteção adequada, você vai avaliar a proteção. Não tenho proteção adequada, então caracteriza-se a insalubridade. Vou dar um exemplo, soldador. Soldador está exposto à radiação ultravioleta, ok? Ele está com a proteção adequada? Então, assim, está exposto? Sim. 2, tem proteção adequada? Qual a proteção do soldador? Poxa, ele vai usar uma máscara de solda, ele vai usar um capuz, ele vai usar um blusão fechado, direitinho, com o capuz, o pescoço fechadinho, manga comprida, protegendo todo o tronco, que é o local do corpo que ele vai ter contato com radiação, mais o uso de luvas. Todos esses EPIs, luva, blusão, né? Blusão, capuz, né? Protetor facial, a máscara de solda, para proteger a face dele e os olhos. Então, todos esses EPIs possuem certificado de aprovação aprovados para radiações ionizantes, aprovados para atividade de solda? Sim. Então, se o CA está aprovado para esse tipo de risco, né? Pessoal, toda a parte do corpo que tem contato com radiação está protegida, então não tem que enquadrar, como enquadrar a salubridade. Agora, se o trabalhador não tem, por exemplo, o blusão, ele usa só a máscara de solda, sem blusão. Ele usa a máscara de solda que protege só a face, mas a cabeça, o pescoço, está tudo desprotegido também. Tem partes do corpo sem proteção. Então, dá para enquadrar, dá para caracterizar a insalubridade nessa atividade, né? Então, é possível fazer esse enquadramento, sim. Beleza? Então, a gente tem que avaliar isso. Se o trabalhador está exposto à radiação e à proteção adequada. No entanto, pessoal, é importante a gente avaliar outras coisas. Por exemplo, nesse caso do soldador. O soldador está ali fazendo a solda. E o trabalhador que está ao lado dele? O trabalhador da manutenção ali também, da área da oficina que está próximo dele. Tem direito também? Então, pessoal, por não ter o limite de tolerância, fica mais difícil a gente fazer, né, esse enquadramento de forma qualitativa. Mas a gente sabe, conforme aumenta a distância, menor a intensidade da radiação. Então, se esse trabalhador está distante, se esse trabalhador está com um anteparo entre a fonte e ele, a fonte que está emitindo radiação e ele, né? Então, é possível você fazer descaracterização, né? Se esse anteparo, por exemplo, tem proteção ultravioleta, né? Então, pessoal, é importante entender que aqui a avaliação é qualitativa. Então, a gente tem que observar a exposição do trabalhador, as medidas de proteção que são aplicáveis ali para poder fazer essa avaliação. Tá bom? Lembrando que a avaliação quantitativa pode ser feita, mas você não vai conseguir enquadrar. Estou enquadrando insalubridade porque está acima do limite. Não tem limite. Ok? Item 3, pessoal. As atividades ou operações que expõem os trabalhadores às radiações da luz negra, que é ultravioleta na faixa de 400 a 320 nanômetros, não serão consideradas insalubres. Então, a norma que ela excluiu uma determinada faixa de radiação, que é a luz negra, essa ultravioleta de 400 a 320 nanômetros. A norma fez a exclusão da luz negra, inclusive é uma luz que é comumente utilizada
em ambientes, né, com casas de show, ambientes de entretenimento, né, e para verificações de segurança também. Então é um feixe, pessoal, de baixa energia. Então ele não é considerado tão prejudicial assim, a ponto de ser classificado como uma atividade insalubre. Mas, por exemplo, olha a importância de entender, por exemplo, as radiações ultravioleta, a faixa, né, que é essa ultravioleta, em qual frequência ou intensidade ela está. Por isso que conhecer o equipamento, fazer essa avaliação quantitativa, uma correta investigação mesmo do equipamento, da radiação que ele emite, como está essa radiação ionizante, em condição está, né? Então, isso tudo é importante. Então, nessa avaliação, a gente precisa estar bastante atento como a exposição do trabalhador ocorre, tá? E aí, se tiver o enquadramento, qual será o adicional de salubridade? Vejam que a norma não traz no texto do anexo, né? Mas lá no final da NR15, a gente tem uma tabela ali com todos os graus de insalubridade. Eu vou mostrar isso para vocês agora. Bom, vamos lá, pessoal. Final da NR15, depois de todos os anexos, a gente tem essa tabelinha aqui, ó. Graus de insalubridade. Tá? Então, aqui a gente tem o número dos anexos, o anexo 1, 2, 3, 4, né? E vai até o anexo 14 aqui. Bom, pessoal, para esse anexo, para essa tabela, no anexo 7, radiações não ionizantes consideradas insalubres em decorrência de inspeção realizada no Código de Trabalho, nós temos a insalubridade em grau médio e adicional de 20%. Então, insalubridade grau mínimo 10%, médio 20%, máximo 40%. Você vai dobrando, né? 10 dobra 20, dobra 40. Então, insalubridade para radiações não ionizantes é um adicional aí de 20%, tá bom? Pessoal, nós finalizamos aqui a nossa aula sobre o anexo 7 da NR15. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Caso tenham ficado com alguma dúvida, envie para o professor. Obrigado, pessoal, e até a próxima aula.